Com certeza você já ouviu falar sobre a mitologia grega, nem que seja de uma maneira mais superficial. Resumidamente, a mitologia grega diz respeito à religião que era praticada na Grécia Antiga e se caracterizava por ser politeísta, ou seja, os gregos acreditavam na existência de vários deuses, e não somente em um. Entre esses, os principais deuses eram chamados de deuses olímpicos, isso porque viviam no topo do Monte Olimpo. Nesse vídeo aqui, nós iremos focar em um deles, o deus Apolo. Apolo era o deus do Sol, e entre as suas especialidades estava a profecia. Embora todos os deuses olímpicos pudessem prever um pouco do futuro, Apolo era o único que invariavelmente concedia esse dom a humanos. Assim sendo, ele estabeleceu oráculos. O termo oráculo pode ser designado tanto à divindade religiosa que realiza as profecias, quanto ao intermediário humano que a transmite, quanto ao local sagrado em que as profecias são realizadas. O mais famoso dos oráculos era o oráculo de Delfos, onde ficava Pítia, a sacerdotisa responsável por transmitir as profecias de Apolo. Vários cidadãos gregos, desde pessoas comuns, passando por reis e aristocratas, frequentavam Delfos para saber o que o futuro reservava. Uma dessas pessoas era Creso, o rei da Lídia, uma região da Anatólia, onde hoje é a atual Turquia. Creso era uma pessoa muito rica, mas ele queria mais. E segundo a história de Heródoto, ele estava determinado a invadir a Pérsia. A Pérsia era a superpotência da Ásia Ocidental, com um poderosíssimo império comandado por Ciro, o Grande. Com temores naturalmente compreensíveis, Creso mandou emissários até o oráculo de Delfos para julgar a sua ideia. Chegando lá, os emissários fizeram a seguinte pergunta: o que acontecerá se Creso declarar guerra à Pérsia? E a resposta que obtiveram foi: ele destruirá um poderoso império. Era o que Creso queria ouvir. Sem pensar duas vezes, ele reuniu seu exército e invadiu a Pérsia. E foi humilhantemente derrotado. Tão humilhantemente que teve que passar o resto de sua vida servindo como um mísero funcionário na corte persa. Mas Creso não havia entendido o que aconteceu. Afinal, ele consultou Pítia, seguiu seus conselhos, e mesmo assim foi derrotado. Por isso, ele mandou novamente um emissário até Delfos para perguntar para a sacerdotisa por que ela tinha feito aquilo com ele. E a resposta que ele recebeu, segundo o que consta na história de Heródoto, foi: a profecia dada por Apolo dizia que, se declarasse guerra à Pérsia, Creso destruiria um poderoso império. Ora, diante dessa resposta, se tivesse sido bem aconselhado, ele deveria ter mandado emissários fazer mais perguntas, para saber se a sacerdotisa se referia ao seu próprio império ou a de Ciro. Mas Creso não compreendeu o que foi dito, nem fez novas perguntas. Por isso, não deve culpar ninguém a não ser a si mesmo. Toda essa história de Creso e o oráculo de Delfos é uma importantíssima lição sobre a importância de se fazer perguntas, e perguntas inteligentes, mesmo a oráculos, e mesmo quando a resposta é aquilo que queremos ouvir. Igualmente, aceitar cegamente uma ideia sem compreender o que foi dito é um erro. Da mesma forma que essas lições poderiam ser úteis aos frequentadores de Delfos, elas também podem ser aplicadas aos oráculos dos dias de hoje. Os cientistas. Cientistas podem fazer previsões. É claro que sem qualquer aspecto sobrenatural, mas essa é uma característica da ciência. A grande diferença entre os oráculos criados por Apolo e os cientistas é que na ciência os pronunciamentos são muito mais detalhados, envolvendo uma linguagem que não é tão popular e às vezes termos matemáticos. Mas há também semelhanças. As profecias dos oráculos modernos também podem impactar a política. E é exatamente por isso que aquelas pessoas que serão responsáveis por converter as profecias em política e decidir quais as medidas que serão tomadas são pessoas que mais do que nunca precisam compreender a ciência e a tecnologia para tomar as decisões mais assertivas. Só que a importância da não aceitação cega, sem fazer novas perguntas, não é o único ponto. Existe uma outra história de Apolo e os oráculos que aconteceu um pouco antes dos gregos invadir Troia e dar início à Guerra de Troia, que pode nos ajudar a compreender muito bem isso. Apolo havia se apaixonado por uma moça chamada Cassandra. Cassandra era a princesa de Troia e a mais bela e mais inteligente filha do rei Príamo.
Na sua tentativa de conquistá-la através do suborno, Apolo ofereceu várias coisas, mas Cassandra rejeitou seus encantos. Só que Apolo tinha algo a mais para oferecer: o dom da profecia. Era irrecusável. Cassandra aceitou. Só que, para surpresa de Apolo, após ele conceder o dom à princesa, Cassandra desistiu e recusou todas as suas propostas amorosas. Apolo ficou furioso com a situação, mas ele não podia retirar o dom que havia concedido. A solução então foi amaldiçoá-la para que ninguém nunca acreditasse nas suas profecias. E isso ocorreu. Ao seu povo, Cassandra profetizou a queda de Troia. Aos gregos, ela avisou sobre a morte do seu principal herói, Agamenon. Ela inclusive profetizou a sua própria morte. Todas as suas profecias ocorreram exatamente como ela disse, até mesmo a sua morte prematura. Talvez alguma dessas situações pudessem ser evitadas se fossem levadas a sério. Mas ninguém deu atenção a Cassandra quando ela tentou alertar. Todos riam dela e a chamavam de dama de muitas tristezas. Quando ela foi perguntar aos gregos por que eles não acreditavam nas suas profecias, já que ela falava muito bem o grego, ela recebeu a seguinte resposta: veja, é o seguinte, até o oráculo de Delfos às vezes comete erros. Às vezes as suas profecias são ambíguas. Não podemos ter certeza. E se não podemos ter certeza a respeito de Delfos, certamente não podemos ter certeza a respeito do que você diz. A história de Cassandra também pode ser aplicada aos dias atuais. Quando nós nos deparamos com uma previsão muito desastrosa e assustadora, nós temos uma tendência quase natural de rejeitar e ignorar tudo o que está sendo dito. Encarar o problema de frente e tentar buscar as soluções pode custar dinheiro, tempo, coragem e esforço. E isso, às vezes, gera mudanças que podem alterar as prioridades das nossas vidas. Um exemplo muito atual dessa reação a projeções incômodas é o que está acontecendo com os cientistas envolvidos nas projeções da propagação da Covid-19. Esses cientistas, por vezes, têm sido acusados de causar o pânico e tentar assustar as pessoas. Assim sendo, aqueles que estão tentando alertar sobre os riscos do não cumprimento de medidas de isolamento, utilização das máscaras e outras medidas que são necessárias para que o número de mortos não cresça ainda mais, estão sendo ignorados e até mesmo zombados por parte da classe política e de outros setores da sociedade. São Cassandras alertando sobre as tragédias para gregos e troianos. Mas isso não é de agora. Sempre quando os cientistas tentam alertar sobre as catástrofes relacionadas com o desmatamento das florestas, a extinção desenfreada das espécies, o derretimento das geleiras, o aquecimento do planeta e tantas outras que estão relacionadas com o descaso com o meio ambiente, sempre tem aquela parcela de pessoas que, antes mesmo de tentar compreender o que está sendo dito e fazer uma análise desapaixonada da situação, repete aquele comportamento de minimizar, menosprezar e rejeitar toda a história, dando força àquele sentimento de negação presente nos mitos gregos. E, como os gregos responderam para Cassandra, dizendo que nem mesmo o oráculo de Delfos acerta sempre, nós devemos estar conscientes que nem todos os desastres que são comunicados pela ciência se concretizam, mesmo que isso venha de cientistas sérios. Mas, de uma maneira geral, o que a história de Creso e Cassandra reflete é os dois polos da reação política a predições de desastres mortais. Creso representa a aceitação com muita facilidade, sem questionamentos maiores e ingênua demais. Enquanto as respostas dos gregos e troianos representam a negação, o desprezo e a resistência à possibilidade iminente de perigo. A tarefa e o desafio é escolher um meio termo entre essas duas opções. Mas, como fazer isso? Quando os cientistas alertam, por exemplo, sobre os riscos de uma nova catástrofe ambiental, como aqueles que são responsáveis pelas tomadas de decisões vão saber quais medidas devem ser tomadas? A resposta é: entendendo o mínimo do funcionamento da ciência. Isso porque, se nós quisermos fazer uma avaliação se determinada profecia vinda da ciência deve ser levada a sério ou não, nós utilizamos a própria ciência. Sim, a ciência se autocorrige. O método científico é, entre tantas outras coisas, um método de correção de erros. Em outras palavras, nós precisamos seguir algumas regras. Nós não devemos dar relevância para argumentos de autoridade. Não importa quem diga algo. Pode ser o presidente, o papa ou qualquer outra pessoa com posição de poder.
Se não for uma ideia muito bem embasada, não deve ser levada a sério. Grupos de cientistas diferentes devem chegar às mesmas conclusões. Isso dá força para uma ideia. Os novos resultados que serão gerados pelas análises devem estar coerentes com tudo o que compreendemos a respeito do universo. E assim por diante. Essas são apenas algumas regras. Existem muitas outras dentro do método científico que renderia um vídeo à parte para falarmos somente disso. O que precisa ficar claro aqui é que existem meios dentro da ciência para que os políticos ou qualquer outra pessoa que vá tomar as decisões encontre um equilíbrio entre um comportamento pouco crítico e a ação que ignora a possibilidade de perigo. Só que para isso é fundamental que tenhamos uma sociedade tanto com uma classe política quanto cidadãos comuns que entendam o básico de como a ciência e os seus métodos funcionam, para que assim tenhamos pessoas que saibam julgar por si própria o risco que cada profecia representa. Esse é mais um vídeo baseado em um dos capítulos do livro Bilhões e Bilhões do Carl Sagan, agora baseado no capítulo intitulado Creço e Cassandra, que conta a história que eu falei aqui no vídeo. Eu estou fazendo essa série de vídeos baseado no livro Bilhões e Bilhões, mas não é seguindo uma ordem muito cronológica assim, até porque o livro em si não segue uma ordem de continuidade muito grande. São alguns artigos que o Sagan escreveu sobre temas variados. Então eu vou fazer mais, acho que um ou outro vídeo baseado em um dos capítulos do livro. Inclusive eu acho que o próximo vídeo já vai ser um deles. E é isso. Eu vou deixar novamente o link para compra do livro aqui embaixo na descrição. Se você quiser, é só acessar aí. E eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima.